Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos no ar com mais um Disruptcast. Hoje, para ouvirmos um convidado muito especial, desembargador Marcelo Gobo Dalladea, professor aqui da nossa pós-graduação, querido amigo. Boa tarde, meu caro, como é que está? Casa de Ferreira, espeto de pau. Para falar de tecnologia, não liga o som. Tudo certo por aí, meu caro? Tudo jóia, tudo jóia. Estamos bem, aqui doutor, com o professor Alfredo, com o Paulo Pegoraro, amigos todos seus aí. É um prazer estar com vocês. Que bom, que bom. Nos conte, meu amigo, como é que estão os trabalhos aí no nosso Tribunal de Justiça? Eu sei que você lidera aí a tecnologia já há alguns anos, inclusive conversamos sobre isso em outra oportunidade. Conta pra gente um pouquinho o impacto de todo o trabalho do judiciário para o jurisdicionado, para o cidadão, nesse mundo tecnológico que estamos vivendo, meu caro. Bom, primeiro, eu fui supervisor de tecnologia de informação e comunicações do Poder Judiciário do Paraná por mais de 10 anos. Daí agora eu deixei para poder, primeiro, ter vida, né? Que é uma coisa difícil, lidar com tecnologia no Poder Judiciário é plantão 24/24. Hoje, até por uma coincidência, hoje o Tribunal de Justiça do Paraná recebeu o selo Diamante. Opa. O que significa que o Poder Judiciário paranaense é considerado o melhor do país entre os grandes tribunais, os tribunais de grande porte. E boa parte disso se deve à tecnologia. A tecnologia, eu costumo dizer que hoje não se fala mais se a tecnologia vai ou não ajudar o judiciário. Hoje o judiciário é tecnologia. É um fato isso. E a partir daí, tudo muda, né? É uma mudança que talvez no ser humano só tenha tido algo parecido quando se inventou a escrita. Uhum. A mudança é abissal. Eu costumo dizer que as pessoas têm celular, tá? e não fazem ideia que a coisa que ele menos usa num celular é a função do telefone. Só por isso você já tem ideia de onde alcança a tecnologia. Nós criamos um telefone celular para botar no bolso e a última coisa que a gente usa ele é com o telefone. Doutor, o senhor sabe, tem um professor de Coimbra, amigo nosso, né, o Avelãs Nunes, professor de economia, ele diz assim: pois eu tenho um celular que faz tudo, até telefone. Telemóvel. Isso. Exatamente. Mas conte para nós um pouco, nós aqui somos da área do direito, entendemos, né, a circunstância tecnológica interna à estrutura de justiça, né? Mas para o jurisdicionado, né, para as pessoas do mundo da vida, quais são, por exemplo, nos explica alguns impactos que isso acarreta na vida cotidiana das pessoas que estão, né, das partes, etc. Porque a discussão, né, que chega até nós, as perguntas que fazem é: quanto tempo vai durar o meu processo? E nós, né, advogados, dizemos: olha, depende do juiz, né? E o juiz diz: olha a minha pilha. Então a gente vai passando para frente, né? Da pilha que já não é mais física. Sabe que tem uma pilha advogada, ela às vezes ela entra com recurso e vira assim: pai, quanto tempo esse recurso leva lá no tribunal? Se eu souber, eu estou em que 6 números. De 0 a 60 eu fico rico e paro de trabalhar. Assim, Paulo, Copete, enfim, vamos parar para pensar que no início do século XX, um cidadão de nível superior, morando em Londres, na época capital do mundo, teria na capacidade de entender, conhecer e manusear dados durante a sua vida toda, da mesma forma e com a mesma quantidade de conteúdo que um adolescente de 15 anos o faria num celular durante um final de semana. Só isso você já tem uma noção do que é tecnologia com relação à população. Os exemplos são vários. Eu quando estava na faculdade, isso há 42 anos atrás, eu sou da turma de 86 da Federal do Paraná, eu entrei em 82 na Faculdade de Direito, 42 anos atrás.
Tem uma revista, todo operador de direito com mais de 40 anos de idade vai lembrar da revista da RT de jurisprudência. Era mais caro você comprar o índice da RT do que a coleção inteira da RT. Hoje você acessa a jurisprudência dentro do celular. Isso é só para demonstrar o que acontece com o usuário do Poder Judiciário. Os poderes da República, o Judiciário é o único poder voltado para a população e de necessidade absoluta. Ninguém entra com uma ação no fórum por nada. Eu sempre falo que o fórum é quase igual ao hospital. Você só vai quando você não tem mais solução. Ao entrar nisso, há 40 anos atrás, você ia chegar para o seu cliente e dizer assim, olha, eu entrei com uma petição pedindo os direitos que você veio aqui falar conosco no escritório, isso vai para o juiz deve despachar isso, e aí eu vou informando como a coisa vai acontecendo, isso vai levar alguns anos. Hoje, você entra no juizado especial civil, pelo celular, já sabe qual é o nome do juiz e é capaz de fazer uma videoconferência com o juiz em 5 minutos. Só isso já se diz muita coisa. O segundo é quebrar o mito de inacessibilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário como um poder inacessível. Hoje, isso não existe. Ao contrário, as partes acompanham os seus processos, às vezes de forma tão insistente que o advogado vai a loucuras. Olha, eu vi que o juiz já despachou. Eu não é. O juiz já despachou, está aí o telefone. Doutor Marcelo já despachou. Ele tem acesso à justiça, ele sabe quem é o juiz, qual é o nome do juiz, ele sabe onde é que está o processo. E se ele não souber, vai ter um filho, sobrinho, irmão, um tio, papagaio, periquito, que sabe e vai ajudar. Ou seja, o judiciário acabou entrando dentro das casas das pessoas. Há 40 anos atrás, eu não me lembro de se discutir decisão judicial em jornais de grande circulação pela TV. Tá? Hoje, você discute até preço de enterro em cemitério de São Paulo. Por quê? O judiciário ficou mais transparente para o usuário. Ele ficou mais transparente para o usuário. Mas talvez o que eu acho que seja o impacto maior é que o judiciário ficou mais transparente para qualquer um e mais sério. Eu vou dar um exemplo em números. Quando nós terminamos de digitalizar todos os processos do Estado do Paraná em primeiro grau, isso ocorreu em dezembro de 2015, 9 anos atrás. Existiam 5 a 6 milhões de processos em efetivo andamento só no primeiro grau de jurisdição. Hoje, existem 2.985.000 processos em efetivo andamento em todos os graus de jurisdição. Reduziu pela metade o número de processos. Então o juiz trabalhou mais? Também. Mas o importante é que o tempo de resposta do judiciário diminuiu muito. Muito. Isso fez com que a velocidade de julgamento também diminuísse. A terceira é fazer nós, operadores de direito, professores de direito, como você já anunciou, sou professor da Univel já há muitos anos, nós temos que chegar agora para os nossos alunos que vão assistir aulas de direito de pós-graduação, de mestrado, de graduação, com tablet na mão, consultando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E agora os novos telefones e tablets têm aplicativos de IA, de translation, de tradução, que eles são capazes de baixar textos em alemão e discutir com você em português e fazer o texto ditar para você, falar o texto em português para você. Isso era impensável dentro da operação do direito há 10 anos atrás. Eu brinco muito que há 10, 15 anos atrás, o Copete sabe disso, eu era conhecido como um juiz criminal e professor de direito penal. Hoje eu estou falando de tecnologia, tá? Em algo que há 10 anos atrás era coisa de ficção científica.
Tá? Hoje nós estamos discutindo dentro de um ambiente de um ambiente acadêmico, tá? Tecnologia de informação dentro do direito. E professor, nessa caminhada, nesse aprofundamento tecnológico, nesse avançar, inclusive dos sistemas eletrônicos, da automação dos atos, da prática dos atos, o senhor vê aí, na condição de desembargador também, que num futuro próximo nós tenhamos um contexto de automação decisória propriamente, do uso de inteligência artificial para que se possa ter uma inteligência artificial generativa no contexto das atuações judiciais? Eu só tiraria o tempo verbal do futuro para o presente. Isso já existe, realidade. Por exemplo, no Vitor, no Supremo Tribunal Federal, que faz análise de recepção de recursos extraordinários e dá a decisão, rejeitando e mandando para baixo. O Atos no STJ faz a mesma coisa. Aqui a gente tem que fazer um corte. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, nós temos que entender que a inteligência artificial é muito artificial e quase nada de inteligente. O que acontece? Isso, na verdade, surgiu, curiosamente, na década de 70 para 80, nos chips. Quando a Intel começou a trabalhar, isso na década de 60, Intel significa Integrated Electronics, eu nome Intel. Começou a trabalhar em microchips. O que eles faziam? Eles começavam a fazer uma litografia, ou seja, eles desenhavam no silício circuitos, que eram, na verdade, transistores, cada vez menores, para caber mais transistores dentro do chip. Isso vai evoluindo, para vocês terem uma ideia, na década de 80, quando surgiram os chips 8080, padrão 8080 da Intel, que vai dar origem a quase todos os computadores que nós temos hoje, existia um tamanho do transistor, era coisa de 180 microns, ou seja, 180 milésimos de milímetro. Hoje é 3 nanomilímetros. Tá? Para vocês terem uma ideia, a interação dos circuitos se faz átomo a átomo. A distância de um circuito a outro são de 3 átomos. Essa é a distância. Como isso começou a fazer uma capacidade de processamento muito grande, os projetistas tiveram um problema para resolver. As instruções eram resolvidas como se fosse uma fila indiana. Então, a primeira instrução, a segunda instrução, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3, e aí vai, é 4, e aí vai. Levava-se muito tempo. Então, eles criaram um negócio chamado pipeline, que é a tradução, na verdade, seria canudo, oleoduto, alguma coisa assim, tá? E criaram um negócio chamado Prediction Action. O que é isso? Eles criavam um mecanismo, um código, que fazia a seguinte leitura. Primeira operação, 1 mais 1 é 2. Segunda operação, 2 mais 2 é 4. Terceira operação, 3 mais 3 é 6. Cara, provavelmente seja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele preditava, ele já fazia, vai ser isso aqui. Tá? Se desse certo, eles ganhavam tempo. Tá? A Prediction Instruction, que tinha no pipeline do chip de Intel, foi evoluindo ao ponto de chegarmos agora da inteligência generativa. Que nada mais é que isso. Que ano é isso, Marcelo? Oi? Que ano é isso? Essa descoberta da... 89, acho que nos 86 e 86. Para quem for aquiozoico que nem eu, nos primeiros AT286, os chips de Intel já tinham o pipeline com a Prediction Instruction. Tá? Já tinha isso. Isso é 89, 88, por aí. Essa capacidade de você conseguir ligar parâmetros vai evoluindo muito rapidamente. E existe assim um cálculo muito bobo de qual é a capacidade de um processador. Eu chamo isso de flop. Tá? Flutuante, código de ponto flutuante, um código aritmético que não tem números inteiros. E eles começaram a entender assim, olha, existem mais
números infinitos entre dois números inteiros que infinitos números inteiros. Se eu conseguir imaginar quais são os números que estão na frente, eu consigo criar um número só. A IA generativa é isso. Você pega milhões de parâmetros, tá? Hoje já tem IA trabalhando com 1,7 trilhões de parâmetros, tá? E ele começa a pensar, a criar através desses dados. Mas ele não pensa se o dado está certo ou está errado, ele apenas predita, tá? Deve ser isso que ele quer falar. Quando você tem um padrão, que é a norma, um segundo padrão, que é a jurisprudência, o terceiro padrão, que é a doutrina, se o aprendizado máquina, se o machine learning, tiver todos esses dados, ele começa a pensar assim, olha, o doutor Marcelo, quando vai julgar uma habilitação de crédito, uma recuperação falimentar, em que se discute créditos trabalhistas já homologados no justiça do trabalho, ele julga assim. Ele julgou assim no processo A, no processo B, no processo C, no processo D, no processo F. Provavelmente, o processo G, ele vai julgar do mesmo jeito. Isso já está acontecendo. Isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo. Então, Paulinho, nós não estamos falando de futuro, cara, estamos falando de presente. Agora, sempre tem que ter um adulto na sala, que é o operador do direito, para dizer se está certo ou está errado. Se você tirar apertar o botão vermelho. Mas é que o problema é o TikTok. Cara, eu vou contar uma história para vocês, se vocês pegaram. Todo filme de ficção científica, qualquer filme de ficção científica. Eu tenho 62 anos, então eu fui criado por Jornada nas Estrelas, Star Trek, Guerra das Estrelas, e aí vai. Nenhum filme de ficção científica pensou que existiria Netflix, TikTok, WhatsApp e videoconferência, como nós estamos fazendo hoje. Uhum. Tá? Isso é disrupção. Nós não podemos. Normalmente a gente não adivinha o que vai acontecer. Talvez os Jetsons, né? Os Jetsons, eu lembrei dos Jetsons. Os Jetsons, eles Sabe que os Jetsons tem uma história interessante, sabe que o Jetsons só tem uma temporada. Só foi uma temporada em 62, inclusive o ano que eu nasci. Só tem 52 episódios dos Jetsons. Não existe outro. Só tem 52. E até hoje a gente fala deles. É verdade. Não, e tem outro que não é tecnológico, mas predita o futuro, são os Simpsons. Os Simpsons. Né? Tudo nos Simpsons é previsto também. Depois que eles acertaram a vitória do Trump. E outras tantas coisas, é impressionante. Fica muito curioso. E, Marcelo, conta pra gente também o seguinte, qual é o momento presente, qual é no momento presente o maior desafio que o judiciário tem em termos tecnológicos, óbvio, mas em termos de inteligência artificial, ou mesmo de cuidado com os dados, que são muitos dados. É esse. Você acabou de matar a charada. Existe algo em tecnologia que a gente chama de massa de dados a serem coletados. Hoje, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem 23 ou 24 milhões de processos na sua base de dados, entre ativos e arquivados. O Paraná tem 12 milhões de habitantes, ou seja, tem mais processos do Tribunal do Paraná do que quase o dobro do que habitantes no Estado. Nós temos nomes, doenças, carros, filiações, viagens a passeio, a negócio. Nós temos discutido ali dentro a vida de milhões de pessoas. A vida de milhões de pessoas. Este é o maior desafio. Segurança dos dados, saber que dados não é exatamente poder. Eu gosto muito do Harari, né? O Yuval Harari. Ele começa o Nexus dizendo assim, né, o último livro dele, né, Nexus, que é ele e o marido dele que escreve, muito embora só apareça o nome dele, foi o marido que diagramou, que transitou os dados e tal, é do Nexus. Ele começa dizendo que dados não é exatamente poder. Dados são ferramentas para exercício do poder. São coisas diferentes. Tá? E isso nós temos aos montes. É aquela história. Quando a escrita surgiu, ela surgiu para a alegria do pessoal do direito empresarial. Ela surgiu para ter contratos de compra e venda de empresas. Basicamente isso. Você vê lá a história.
da escrita suméria, né, cuneiforme, ela nasce assim. Ela nasce para isso. Tá? Ou para falar com os deuses, que é o caso dos hieróglifos egípcios. Quem não sabia ler ou escrever não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Quem sabia tinha o poder na mão. Agora é a mesma coisa. Tá? Embora não se escreva mais em pedra, mas eu sou o cara assim que guarda tudo, sabe assim, de sentença. Eu tenho as minhas sentenças desde quando era juiz substituto em 1989. Tá? Vocês já pararam para pensar? Se eu julgo 1.600 processos por ano aqui no tribunal, quantas pessoas eu já julguei e eu tenho isso arquivado? Isso é algo impensável há 20 anos atrás. Tá? A segurança dos dados das pessoas e dos dados do processo hoje talvez seja o maior desafio. E é um desafio verdadeiro, né? Porque não é um desafio que a gente pensa, nós temos que... Não é que tem que fazer, já tem que estar feito. Está feito, A segurança já tem que estar no Paraná, previamente cuidado. Isso, você tem razão. Quando eu estava na supervisão, uma das minhas paranoias diárias era a tentativa de invasão do sistema do tribunal. Teve um dia que nós recebemos 16 bilhões de tentativas, bilhões de tentativas de invasão num único segundo. Olha aí. Um único segundo. O sistema de cybersecurity e cyber-defense do Tribunal de Justiça do Paraná hoje foi replicado na Procuradoria-Geral da República, na Polícia Federal. São firewalls virados para fora e firewalls viradas para dentro, para vistoriar o tráfego interno de informações. Porque vocês sabem qual é o maior problema de segurança que qualquer órgão que lide com tecnologia tem? Uma figurinha chamada o usuário. Sabe? O usuário. Todos os problemas de falha de segurança nasceram com um usuário não tendo cuidado com as informações que manipula. Desde escândalos de nível nacional até o problema do teu processo estar corrompido. Processo que eu digo, arquivo, né? Está corrompido. O usuário tem que ser treinado também para manter essa segurança. Isso é difícil. Você tem que modificar a cultura. A história do cara que anda com o celular e tem uma única senha para tudo. E ainda guarda a senha dentro do celular. Ainda guarda a senha dentro do próprio celular. Eu já julguei coisa assim, cara. Eu já julguei coisa assim. O cara tinha a mesma senha para tudo, tá? E ele guardava, escrito naquele bloquinho de anotações que todo celular tem, ele guardava assim, senha master. E escrevia a senha master. Pergunta o que aconteceu. Limparam a conta bancária do cara. Assim. Ô, Marcelo, uma curiosidade. Essa compilação de sentenças tu fez de modo arcaico, digamos, né? Buscando... Não, tá tudo digitalizado. Ou tá foi depois já no digital que tu buscou todas as decisões? Está tudo digitalizado e criptografado, inclusive. Porque seria um trabalho hercúleo fazer no modo analógico, né? Essa busca. Mas você sabe que eu acho interessante esse conceito analógico digital. Às vezes os meus colegas dizem assim, mas eu gosto de ler o processo, por isso que eu imprimo o processo, porque eu gosto de papel. Eu brinco sempre com eles, então vai pro banheiro, pega o olho, papel higiênico, você agarra com ele. Mas a maneira como você arquivava em papel não é muito diferente do que você faz na forma digital. Mas o que existia é que você sempre pensa que qualquer arquivo tem que ser em papel. Toda anotação tem que ser anotada no papel. Eu canso de ver pessoas dizendo, deixa eu pegar um pedaço de papel. O cara está com o celular do lado, que ele pode gravar. Uhum. Mas ele fica meia hora procurando o papel e outra meia hora procurando a caneta. A tecnologia dos anos 90 para cá tomou uma proporção tão grande, que nem quando você pega o elevador você está fora dela, sabe? Hoje há quem diga que se houver uma hecatombe
e todo o sistema de eletricidade do mundo seja destruído por qualquer motivo, as pessoas morreriam de fome em 3 meses. Elas não saberiam o que fazer, porque não teriam dados para isso. Eu brinco que eu não sei, é até feio falar aqui, né? Mas eu não sei o telefone da minha esposa. Eu também não te preocupa, somos dois, então. Pergunta pro Google que é capaz de ele saber. No próprio Tribunal de Justiça do Paraná, você não escolhe o andar, é um algoritmo que escolhe o elevador para você no prédio. Isso mesmo. No prédio de fora, você escolhe o andar e ele diz qual é o elevador. Ele vai dizer qual é o elevador que vai te levar para o andar, é isso aí. Isso aí. Na verdade, os carros já fazem isso também, né? Você não sabe, mas o teu carro muitas vezes está dirigindo por você, embora você tenha certeza que é você que tem dirigido. É interessante que hoje, né, pessoal, eu vou imprimir porque eu gosto de ler em papel e eu gosto de rabiscar. Já tem aplicativo para você rabiscar no tablet, no celular, ou seja, a impressão de papel, ela é... Eu acho que a última barreira desse digital e analógico, usando o termo mais tradicional, é o livro, né? Essa é a última barreira. Eu, infelizmente, estou me rendendo ao Kindle. Então, assim, a leitura da noite, que normalmente eu fazia no livro, que ficava por ali e tal, agora eu estou substituindo pelo Kindle e estou feliz da vida, porque quando eu vou viajar, eu levo o Kindle, lá tem tudo que eu quiser, todos os livros que eu quiser. Vou contar uma história para você. Eu sou um bibliófilo, assim, quanto mais, né? Eu estou para os livros, assim como minha filha está para sapatos. Eu sou tão maluco que eu compro o físico e o digital. Eu também. Mas eu tenho Kindle, tenho iPad, eu tenho livros baixados no iPad, livros baixados no Kindle, e é o que você falou, quando eu viajo, eu levo assim uns 100, 200 livros nos dois. Depois eu vou ler. Mas eu sou leitor compulsivo, porque você falou da leitura da noite, eu não durmo sem ler. Ah, não, eu também. Eu durmo lendo, né? Normalmente. É isso, exatamente. Você está com o Kindle, você tem o Kindle caindo na tua cara. Exato. Mas esse não é um problema, porque tu não acorda e só acorda daqui de 2 ou 3 horas ou até no outro dia. O problema do livro físico é que ele cai e, como ele é mais pesado, tu acorda. Então minha mulher diz assim, cara, agora tu cai duro e dorme com o Kindle aberto, entendeu? E tu nem sabe, dali a pouco, 3 horas depois, tu acha que tu tá lendo. E tu acorda assim e pega o Kindle. Mas passou 2, 3 horas. Macopete, você sabe que talvez o maior desafio para nós, professores, com relação aos nossos alunos, é a gente entender que o meio de aquisição de informação que eles têm não é o meio de aquisição de informação que nós temos. Simplesmente não é a mesma coisa. Simplesmente não é a mesma coisa. Eu me lembro do meu filho, hoje tem 15 anos de idade, mas eu me lembro quando eu estava aprendendo a fazer conta. Ele chegava, eu sempre via que ele estava sempre perto do meu celular. Sabe o que ele fazia? Ele pegava, ligava o Google e perguntava 7 vezes 8. Eu respondia para ele. Meu filho até hoje, meus filhos de maneira geral, e nossos filhos fazem isso, a gente nem se percebe. Tem muita matéria que a gente dá, a gente comenta em sala de aula, em que eles vão pesquisar no YouTube. Uhum. É verdade. Nas turmas do mestrado, eu ensino como eu escrevo. Eu dou o meu método. É o meu. Como deu certo para mim. Mas depois eu me dei conta que, cara, pior que depois que cada um tem o seu, a influência da tecnologia na vida de cada um é completamente distinta, né? Até pelo tempo, pela história. Então, hoje em dia, os caras escrevem o texto no chat e replicam ele no arquivo e reescrevem. Né? Vou contar uma história para você. Você sabe que hoje em dia os alunos... Eu peguei um aluno meu de graduação, parece um crime terrível. Eu pedi para eles darem uma olhada. A matéria que eu estava dando era os crimes contra o Estado Democrático de Direito, 259L em diante do Código Penal. Eu pedi para eles a definição de Estado Democrático de Direito. O que ele fez? IA do Google no celular. Como se definiria Estado Democrático de Direito? Não, agora tem a IA no WhatsApp, né? Não precisa muito. Já tem a meta direta. Muito chato, porque eu quero... Outro dia eu passei uma vergonha, essa história de inteligência artificial. Eu estava dando uma palestra aqui no tribunal sobre recuperação judicial. E do meu lado estava o professor titular de processo civil e empresarial da USP, sentado do meu lado. E ele falando, porque eu julguei, eu escrevi um artigo assim, assado, e botei lá meu nome, ele disse o nome dele.
O meu telefone começou a dizer, esse artigo foi publicado na obra tal, blá, cara, eu tentando apagar o celular, sabe, tirar o som do celular. Coisas da vida, Marcelo, coisas da vida. É verdade. Mas Alfredo, infelizmente, Pegoraro e Marcelo, não temos mais nem um minuto. Não temos tempo para mais nada. Mas obrigado, desembargador, obrigado, professor, obrigado, querido amigo, por essa aula, verdadeira aula, papo delicioso. Foi muito agradável, né, Pegoraro? Com certeza, engrandeceu muito o nosso Disrupt hoje, professor Marcelo. Opa, eu tô, e olha, Gigi, eu estou sempre à disposição do teu nível, sou professor da casa, que me orgulha muito. O Paulinho, volta e meia, me dá tchau, eu estou presidindo a sessão, ele passa lá dando tchau na minha frente. Tá? E eu estou à disposição de vocês, inclusive meu gabinete está à disposição de vocês, qualquer coisa. O desembargador não é essas coisas não, mas o café é o melhor do prédio. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Abraço. Semana que vem mais? Temos mais Disruptcast na CBN às terças-feiras, 16h30 no Spotify. No Spotify e no YouTube também. Um abraço. Tchau. Um abraço, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.